Olá! Já aconteceu de você, por acaso, ao deitar na cama para dormir, tem uma sensação muito ruim, desconforto nas pernas, que você tem que ficar mexendo na perna, ou até mesmo se levantar da cama para poder aliviar aquilo e conseguir pegar no sono? Então isso pode ser síndrome das pernas inquietas. Fique ligado em mais um vídeo do canal do Dr. Benê Amorim. E aí, tudo bom? Bem, neste vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre um desconforto que é muito forte, incomodando muitas pessoas na hora de ir para a cama para dormir, ou até mesmo quando for tirar uma cochilada durante o dia. Mas antes disso, se inscreva no canal e contribua com esse canal com conteúdos de neurociência, hipnose, dor e muito mais. A sua contribuição é importante para a manutenção do canal e para que mais conteúdos sejam produzidos. Então, já se inscreva, ativando o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Hoje, nós vamos falar para vocês sobre um incômodo que acaba cometendo muitas pessoas na hora de deitar para dormir. Isso faz com que algumas pessoas, quando deita, logo antes de pegar no sono, começa a sentir um desconforto tão grande nas pernas. Muitos falam que é como se fosse um formigamento, uma queimação, uma dor, é algo que não dá para explicar. Eles têm que ficar massageando a perna, mexendo a perna, atrapalhando até mesmo o sono do companheiro que está do lado e acabam levantando para andar um pouco para poder aliviar aquele desconforto e só então pegar no sono novamente. Algumas pessoas têm esse incômodo que passam até mesmo para os braços. O mais comum é nas pernas, mas às vezes o braço ele pode também apresentar esse tipo de desconforto. Essa é uma situação que chamamos síndrome das pernas inquietas. Aproveita pro twist dançar, joga o corpo pra cá, os braços pra lá, cuidado para não cansar. Já ouviu falar? Conhece alguém que tem esse problema? Você tem isso? Pois sim. Essa síndrome, na verdade, é uma disfunção do sistema nervoso central que provoca esse desconforto, fazendo com que você realmente tenha que se movimentar para aliviar e conseguir pegar no sono. Ele acomete principalmente mulheres e, mais frequentemente, acima dos 45 anos de idade. Tem algumas situações que facilitam com que isso apareça. Esses casos acabam até muitas vezes sendo não diagnosticados ou subdiagnosticados. E essas pessoas acabam sofrendo muitos anos até descobrirem que é um problema e que tem tratamento. E acabam indo no neurologista para poder receber o tratamento adequado. É comum, às vezes, você ter familiaridade. Mais de um caso na família. Pai, mãe, irmão, irmã. Então, a familiaridade é um fator que realmente existe em algumas pessoas. Esse desconforto ele pode ser resultado de algumas situações. Eu vou listar aí para vocês alguma dessas situações que podem acabar desencadeando síndrome das pernas inquietas. Primeira delas, nível de ferro no sangue. Algumas pessoas com síndrome das pernas inquietas foram identificadas por apresentarem um nível baixo de ferro. O ferro é um íon que ele é muito importante no metabolismo do neurônio e na comunicação entre os neurônios. E quando esse ferro ele cai a níveis que podem provocar sintomas, um deles pode ser esse próprio desconforto. Além disso, diabetes mellitus. Pessoas diabéticas estão mais sujeitas a desenvolver esse tipo de desconforto. Se o diabetes ele não está controlado adequadamente, ou quando o diabetes já é de longa data, ele pode, a partir de determinado tempo, acabar levando a pessoa a ter esse tipo de sintoma. Gravidez. Você sabia? As grávidas, a partir do último trimestre de gestação, lá no finalzinho da gravidez, elas podem acabar apresentando esse tipo de quadro e de situação. E normalmente, ao nascer o bebê, isso acaba minimizando boa parte dos casos. Às vezes pode acabar ficando para além do parto. Outra situação, insuficiência renal. Pacientes que têm diminuição da função dos rins também podem ter mais queixas de síndrome das pernas inquietas. Pessoas onde muitas vezes podem até já estar em níveis de diálise, pacientes que fazem hemodiálise, por conta de perda da função renal. Isso pode acabar levando essas pessoas a desenvolver esse tipo de situação. E além disso que nós falamos, outra situação, medicamentos. Quais medicamentos podem provocar síndrome das pernas inquietas? Um dos medicamentos que podem fazer com que você tenha isso são medicamentos para controle de
vômitos, enjoos, antieméticos. Então, medicamentos antieméticos para controle de enjoo podem desencadear isso. Medicamentos antialérgicos ou antihistamínicos. Alguns antialérgicos podem provocar essa situação. Antidepressivos, remédios para controle de ansiedade, depressão, dependendo da medicação, pode acabar provocando esse tipo de queixa. E antipsicóticos. Antipsicóticos são alguns medicamentos também de uso psiquiátrico e que podem ser utilizados não somente na psiquiatria para controle de algumas doenças, mas também até mesmo no controle de pacientes com dor crônica, por exemplo. Além disso, outros fatores que não medicamentosos, mas que podem também estar envolvidos, são consumo de álcool, então etilismo, consumo de cigarro, então tabagismo. Então, são outras situações, são outras circunstâncias que levam a esse tipo de queixa. Bem, sabendo de tudo isso, o que pode ser feito para ajudar e a tratar esse tipo de desconforto? Primeiro, saiba que isso é algo que é plenamente tratável. Como que se trata isso? Uma das primeiras coisas é mudar hábitos. Então, como a gente já falou aqui, cigarro, bebida, diminuir o consumo de cigarro e de bebida ou até mesmo suspender isso pode facilitar já o correto controle dessa situação. O uso de medicamentos, se você usa algum desses medicamentos que eu falei, conversar com o médico que prescreveu esses remédios e orientar a troca ou ajuste da terapia, isso pode já facilitar o processo. Adequar hábitos de sono, por exemplo, atividade física, exercício físico, ele ajuda na arquitetura do sono e também minimiza esse tipo de desconforto. Só que, sendo assim, se sentir o desconforto vai fazer uma corrida, uma caminhada? Não. A prática de exercício físico, ela pode ser realizada pela manhã, à tarde, mas evitando a prática durante a noite. Fazendo isso, você consegue melhorar a arquitetura do sono. Não precisa você ir para a academia à noite para malhar, para poder chegar em casa cansado para pegar no sono. Isso acaba atrapalhando em vez de ajudar. Uma correta higiene do sono, evitar ler, assistir televisão, isolamento acústico do quarto, a iluminação adequada no quarto, tudo isso pode facilitar. Juntando todo esse conjunto, você fez tudo isso, não melhorou? O que pode ser feito ainda? Existem alguns medicamentos que podem ser usados para tratar esse tipo de situação. Um deles é o Pramipexol, uma medicação que nós utilizamos que pode, em baixas doses, já diminuir ou até mesmo zerar completamente esse tipo de desconforto. Outra medicação que também geralmente pode ser prescrita, geralmente o neurologista pode usar, a rotigotina, né? Ou até mesmo a gabapentina, que são outras opções que também estão indicadas como primeira linha no controle da síndrome das pernas inquietas. Então, gostou do conteúdo? Se identificou com alguma dessas situações? Você ou alguém da sua família sofre do mesmo problema? Compartilhe esse vídeo, deixa seu like aí e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos. E muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.